Boa noite a todos, então. Que a paz seja nessa casa e mais ainda com a presença de Nossa Senhora aqui. Tudo bem com vocês? Eu fico feliz sempre que eu venho. Eu acho os dias difíceis uma coisa muito boa, né? Porque a gente tem que fazer um esforço danado para chegar, não é? A gente tem que vencer o trânsito, tem que vencer o clima, o frio e tem que vencer aquela vontade terrível de ficar em casa, não é isso? No começo, eu comento muito com as pessoas que quando a gente começa a frequentar a gente fala casa espírita porque é aqui, mas poderia ser qualquer lugar de religião, qualquer hábito novo que a gente queira ter, que seja um hábito saudável, é difícil se firmar, né? É difícil firmar naquela dieta, é difícil firmar naquele tratamento, na academia, num exercício, num estudo novo, né? E também, principalmente, numa casa religiosa, porque a gente não está acostumado e, de repente, qualquer empecilho, qualquer coisinha que dá uma travada, a gente já pensa em desistir, né? A gente ainda não fez, muitas vezes, um compromisso com aquilo. A gente não entendeu que esse compromisso não é com o exercício, não é com a religião, não é com o centro, não é com Paulo, não é com ninguém. Esse compromisso é conosco. Quando a gente abraça esse compromisso, a gente faz que nem a gente está fazendo hoje. A gente vem. É o meu compromisso comigo, com a minha melhora, com a minha evolução. Não importa o que digam, não importa a situação que esteja, eu vou cumprir o meu compromisso, o meu comprometimento com a minha evolução, né? E mesmo assim nós temos que nos dar parabéns por isso, não é? A gente às vezes vem aqui pensando, puxa vida, eu estou tão problemático, eu venho aqui por causa de um problema, eu cheguei ao Espiritismo por causa da dor, mas eu costumo dizer que não, o que nos trouxe aqui, o que nos mantém aqui, o que nos trará e manterá sempre aqui é o amor. O amor que nós temos por nós, o amor que nós temos por aqueles que convivemos e que queremos conviver melhor. Queremos achar soluções para as nossas dificuldades, queremos achar caminhos alternativos para os becos sem saída que às vezes nos enfiamos. Que estamos perguntando, e agora, para onde eu vou? Ah, eu já sofri muito, então eu cheguei aqui pela dor. Eu cheguei aqui pelo amor. O amor é o que faz a transformação acontecer nas nossas vidas. Tá ok? Somos todos, então, aqui discípulos do amor. E esse amor que ensina é o Cristo. E o tema dessa noite é influência espiritual. Estamos num centro espírita, o tema é bem apropriado, certo? Oi, pode fechar aqui, né? Posso fechar aqui, será? Se a gente estiver sufocando muito, eu abro, tá? Mas só muito, se estiver sufocando um pouco, eu deixo fechar. Vamos ver. Tá bom, tá ok. Aí qualquer coisa a gente abre. Quando começar a ficar roxinho, eu abro. Então, influência espiritual. Tem alguém aqui que está a primeira vez na casa? Está vindo a primeira vez na casa? Sejam bem-vindos. Alguém aqui que é novo no Espiritismo? Está conhecendo ainda? Vocês também é a primeira vez, mas já frequentavam outro lugar? Não? Então, você já, você não? Tá. Mas o resto do pessoal já ouviu falar bastante, né? Eu tenho um amigo que a gente trabalhava no centro lá no Jardim São Bernardo, né? E quando a gente ficava sozinho, que eu vi um barulho, a gente ficou assim, ó, tem que tomar cuidado com os espíritos. Tem muito espírito aqui no centro espírita, né? E o que é essa tal dessa influência espiritual? Alguém sabe dizer? Sim, eu não sei muito, né? Eu acho que é... Melhor não. Ninguém quer arriscar? Tá bom. Assim, eu vim para uma palestra, ainda tem que responder as coisas, né? Tá bom, eu respondo, vai, gente.
Influência espiritual. Para a gente falar de influência espiritual, a gente tem que primeiro falar um pouquinho sobre o que é esse espiritual. A gente tem que falar de espírito, desse que eu estava brincando. A gente tem que saber o que é um espírito. Entender um pouquinho esse conceito, não é? O que é um espírito? Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Quem sabe? O que é um espírito? Eu vi encarnado, desencarnado. Espírito é o que é imortal no ser humano. Tá. O que mais pode ser um espírito? Isso aí também. Tá soprando para ela? Eu já sabia. Não quer contar. Claro, por favor. Bem-vindos. O que é um espírito? Espírito é o que é imortal, é a parte imortal do ser humano. Então, nós temos uma parte que vai além da matéria. É isso? Temos uma parte material, uma parte espiritual. Dessa parte material, nós estamos falando do nosso corpo físico. Corpo físico. Ok. Muito bem. Tá todo mundo com frio, eu já tô mas vocês já estão começando a soltar a língua. Tá bom. A gente, daqui a pouco, vocês tá todo mundo aqui, eu estou sentado aí. Vamos lá. Nós temos nosso corpo físico. E eu tenho, então, um outro corpo, que é de outra natureza. É um corpo jóia. Eu sou qual desses dois? Os dois. Eu sou os dois, matéria e espírito? Enquanto encarnado, sim. Se o... Desencarnado, você é espírito. Certo. É um conceito interessante esse, né? O espiritismo costuma pregar o quê? Que quem domina, o corpo ou o espírito? Certo. Mas nosso amigo aqui está falando que eu sou os dois enquanto eu estou encarnado. É certa essa afirmação? Acho que... Oba. Oba, vamos lá, vamos. A vestimenta do espírito, digamos, é uma roupa que o espírito tem, pelo menos que as leituras que eu faço. Certo. Né? Mas o corpo não é o espírito. Não. O espírito sobrevive ao corpo. Sim. E já existia antes do corpo. Sim, o espírito é eterno. Ainda assim, de alguma forma, quando nós estamos aqui encarnados, nós encarnados estamos encarnados, porque tem um pessoal desencarnado aqui, depois a gente fala sobre isso. Eu sou corpo e espírito. Meu corpo faz parte do meu espírito, de certa forma. Esse Paulo está complicando demais. Ele vinha aqui e ficava explicando agora. Faz sentido isso? Mas pode estar até meio complicado, mas não faz um pouco de sentido? Se eu der um beliscão aí em alguém, em vocês aí, vai doer aonde? Ah, no corpo? Depende da dor na alma. Vai doer no corpo, mas vai ficar uns 30 anos. Outro dia, o Paulo me beliscou aqui na minha mão. Né? Fica marcado, né? Uma coisa interage com a outra. Nós temos um processo simbiótico, de simbiose. A gente se mescla com o corpo. Assim como o corpo se mescla com outras coisas. E a gente acaba tendo uma percepção de que a gente é mais até do que o corpo. Vocês já perceberam isso? Vou dar um exemplo. Quando a gente entra num carro, seja para dirigir, seja para ser passageiro, e a gente passa num buraco, a gente sabe qual foi a roda que passou no buraco? Sabe se foi um buraquinho, se foi um buracão? A gente não sabe, né? Não sabe o que é lombada, não sabe o que é valeta, não sabe o que é curva, seta, tudo bem. Mas... não sabe o que é esquerda, direita, vai para cá, né? Então, mas a gente tem uma conexão com aquilo. Ou quando a gente pega um lápis, ou quando a gente usa uma faca, ou está manuseando alguma coisa, aquilo de certa forma parece que é uma extensão nossa, né? A gente exerce um domínio tão grande sobre aquelas coisas que a gente percebe aquilo como se fosse a gente.
né? No carro não dói quando passa num buraco, mas sempre que a gente passa num buraco a gente solta um... Ai, né? No corpo é a mesma coisa. No espírito... Só que a gente é o carro ou a gente é a gente? O corpo que está dirigindo o carro. A gente tem uma percepção clara disso, né? E com o espírito é mais ou menos a mesma coisa. A gente também tem isso. De nós somos espírito, mas nós estamos aqui totalmente ligados nesse corpo, percebendo ele, sentindo, captando as coisas ao redor através desse corpo. Quando a gente passa num buraco, a gente fala, ai, né? Que dói, o corpo está avisando, ó, você se machucou. Né? Ele vai avisando para a gente vai entendendo. Tá ok? Muito claro? Então a gente falou que esse espírito é imortal, existia antes e vai continuar existindo depois. A pergunta é, veio da onde? Vai para onde? É ovo ou galinha, né? Boa pergunta. Desculpa, vocês estão vindo a primeira vez aqui também ou vocês já vinham na casa? Já. Mas a história do ovo da galinha. A gente fica se perguntando, né? E aí, é mesmo, né? De onde veio, para onde vai? De onde viemos, para onde vamos? Né? A gente sabe que se o espírito não é material, ele deve habitar no mundo que também não seja, certo? Deve viver numa dimensão ou num estado que não seja material. É isso mesmo? Sim ou não? Estou cheio de perguntas para vocês, né? Depois eu vou passar uma prova no final, tá, gente? Brincadeira. Então o corpo morre, o espírito continua existindo, existia antes, num lugar em que é chamado de erraticidade. O que é erraticidade? É um lugar definido? Fica onde? Lá no Grajaú, lá para Parelheiros? Lá para o Cipó? E fica lá? Não fica, deve ser mais para longe. Né? A erraticidade quer dizer um lugar não definido. Né? O espírito fica errante, ele vai daqui para lá, ele não tem um lugar definido, ele pode transitar, não livremente, mas pode transitar. E nessa erraticidade, nesse estado que é chamado, né? A erraticidade não é nem um lugar, é um estado, né? Em que eu posso transitar, o espírito vagueia para cá e para lá. E se já que o espírito foi a alma de alguém encarnado ou vai ser, e se a erraticidade pode estar em diversos lugares, pode estar aqui mesmo nessa sala, vocês acham que sim? Deve ter uns espíritos aqui também, assistindo a palestra, que a gente trouxe junto com a gente. Opa, peraí, como assim trouxe com a gente? Mas deve ter uns aqui. Então, ela habita numa dimensão que a gente não percebe. Ela existe num lugar que a gente não percebe. Será que é isso? Como assim, Paulo? Porque é estranho pensar, né, que junto aqui com a gente tem talvez esse salão não seja desse tamanhinho aqui, mas seja muito maior e haja muito mais salas e muito mais coisas no mesmo espaço, só que não no mesmo espaço físico, e sim numa outra dimensão. Vocês assistiram o último Indiana Jones, aquele lá da caveira de cristal? Tem uma cena lá que é muito interessante lá, um negócio, tem um disco voador, ele vai e some. E aí Indiana Jones pergunta, para onde ele foi? Para o espaço? E um homem responde, para o espaço entre os espaços. Ele foi para uma outra dimensão. Nós temos aqui diversas dimensões. A gente consegue perceber aqui o ar? Ver o ar? Não, sentir. Mas a gente sente o ar. A gente tem uma percepção para ele, certo? A gente consegue ver o sinal do celular? Mas se a gente ligar um aparelho celular, ele funciona. Através dessas coisas que estão aqui e que nós não temos sentidos para perceber, não é isso? Nós temos sentidos que percebem o quê? Visão, olfato, audição, paladar, tato. Tem mais alguns outros que eles dizem que a gente tem, né? Mas basicamente o nosso corpo percebe as coisas através disso,
da maioria das pessoas, né? E nós não percebemos então isso. Há pessoas que têm uma percepção maior, um sentido maior e conseguem sentir essa outra dimensão, conseguem sentir e interagir mais facilmente com essa dimensão espiritual. São as pessoas chamadas de médiums. Muito bem. A palavra médium quer dizer meio. São pessoas que conseguem estabelecer uma comunicação com o mundo espiritual mais livremente. Quem aqui é médium? Todos, né? É? Sim. Questão de desenvolver ou não. Sim ou não? Quem aqui é médium? Quem já viu o espírito? Tem vários níveis, né? Tem vários níveis. Quem já falou com o espírito aqui? Eu não. Já. Nunca? Não sei. Não sabe? De repente está conversando com alguém, você acha que é alguém de corpo e pode ser um espírito. Não sei. Acontece. Sei lá. Acontece. É o espírito. Então tá, muito bem. Nós podemos nos comunicar, mas a gente está falando aqui de espírito desencarnado, né? Porque espírito encarnado tem um monte. No livro dos espíritos, o Kardec ele gosta muito de separar as coisas. Ele gostaria muito que cada coisa tivesse um nome. Ele fala que coisas diferentes têm que ter nomes diferentes. E lá no começo ele faz uma explanação danada a respeito da palavra alma. E ele trata da seguinte forma, para deixar claro. Alma é um espírito encarnado. Espírito é uma alma desencarnada. Enquanto estamos encarnados, nós temos uma alma. Quando nós desencarnamos, ao contrário, né? Quando nós estamos encarnados, nós somos alma. Quando nós desencarnamos, nós somos espírito. É a mesma coisa? Perispírito. E perispírito. Ai, ai, ai. De onde vem essa palavra perispírito? Kardec foi buscar essa palavra numa observação da botânica, né? E com relação a uma coisa que existe nas plantas chamada de perisperma e que tem a parte mais fluida da planta e a parte mais sólida. E existe essa outra parte. A parte fluida da alma. O perispírito, ele é o que faz a conexão entre a matéria do espírito e a matéria física que a gente conhece. Não, né? Vamos explicar um pouquinho melhor? Nós somos, então, um ser tricorporal. Nós somos espírito, que é de uma matéria bem quintessenciada, bem sutil, que nós não podemos nem compreender, não temos noção exata do que seja. Nós temos um perispírito, que É um segundo invólucro. é um invólucro do espírito, que ele tem a ver com a matéria do planeta que habitamos, tem a ver com a energia, para que nós para cada planeta que nós formos habitar, nós vamos ter um perispírito diferente, que vai ter a ver com o nosso estado evolutivo do nosso espírito e aquele mundo a qual nós formos visitar. E nós temos o nosso corpo físico. É através do perispírito que o espírito consegue se comunicar com o corpo físico e manipular melhor a matéria. Vai. Qual a diferença, por exemplo, do perispírito e da áurea? Áurea. A áurea dizem que é uma manifestação da psique, né? Manifestação da emoção e do estado do espírito. Sim, ele manifesta uma condição da alma também. Por exemplo, Não é tá isso? com raiva, chateado, sei lá, triste. Ela vai manifestar essa coisa. As pessoas que têm uma mediunidade chamada de clarividência, elas percebem melhor a áurea, que é uma manifestação. Dizem que dependendo da cor, dependendo do tamanho dela, que ela vibra, representa a evolução espiritual, né, das pessoas, ou do momento.
Mas é que geralmente assim, você pode ter um momento ruim. Você pode ser uma pessoa feliz e estar triste. Você pode ser uma pessoa feliz e estar alegre, ou estar serena, ou estar... Você está no estado, mas você é uma pessoa... Como que é, no geral, o seu cerne, né? Como que é, no geral, a sua característica, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que não é, que ela já está mais evoluída, ela vai se irritar, mas ela não vai se irritar que nem alguém menos evoluído, né? Então aquilo ali vai aparecer dessa forma. Mas é interessante você perguntar. Sabendo então que nós temos perispírito, temos aura, né, etc, etc. O que serve tudo isso? Se a gente estava falando da erraticidade, falando que os espíritos estão por aqui, que existem os médiuns que podem percebê-los mais firmemente, mas as pessoas que não são médiuns podem perceber os espíritos? Ó, tem um acho que sim, tem uns 2, 3 acho que sim. Pode. Intuição. Então, você sente que tem alguma coisa estranha? Algum clima que você entra num lugar que não tá bom? Ah, mas aí você já está tendo uma outra percepção, né? Seria vibração, né? Pode ser vibração, pode ser um... Eu assisti uma palestra com um rapaz que ele chama Joelson, né, ele falando que ele dá palestra em muitos lugares, é muito bom, né? E aí ele comentando que ele não tem percepção mediúnica nenhuma, não tem nenhuma. Ele fala assim, eu sou uma pedra, eu sou um monolito, né? Não sinto nada. E às vezes eu sou convidado a dar palestra em alguns lugares, chego lá, as pessoas perguntam, o que você achou da vibração da nossa casa? E ele diz que fica assim, ó. Tá vibrando, né? Tipo assim, terremoto. Ele falou assim, eu não sinto, né? O que eu faço, eu dou um abraço na pessoa e fica por isso mesmo, porque eu não sinto essa coisa, né? Então as pessoas, algumas têm essa percepção, mas outras não. E aí essas pessoas que não percebem vibração, não veem, não escutam, não sentem cheiro, não se comunicam, não tem nada com espírito? Não tem nenhuma influência espiritual aí? Será? Tadinho, né? A vida é tão difícil. Todos nós somos médiuns, a verdade é essa. A mediunidade, tem gente que fez assim, será? Somos todos. Mas, porque nós somos meios, porque nós não sonhamos, nós não dormimos. E o que o dormir faz com a gente? O amigo aqui falou do perispírito. O perispírito, nós estamos, enquanto espírito encarnado, enquanto alma, nós estamos ligados a esse corpo e não podemos deixá-lo. Mas, quando nós dormimos, os laços que mantêm o nosso espírito ligado ao corpo se afrouxam, não se rompem, eles se afrouxam. E o espírito ganha uma certa autonomia, uma certa liberdade para vaguear. Então vamos para diversos lugares e guardamos diversas impressões dessas caminhadas. E quando o espírito retorna ao corpo e acordamos, nós temos uma lembrança, muitas vezes confusa, dessas caminhadas. Essa lembrança nós chamamos de sonhos. Sim, sonhar é uma forma de influência espiritual. Às vezes nós recebemos conselhos, avisos, vemos coisas nesses sonhos, né? Mas existem outras formas de influência espiritual na nossa vida. Porque se os espíritos estão na erraticidade, estão em volta de nós, o que será que faz com que esses espíritos vão para lá e para cá? Escolham ficar aqui ou escolham ficar no bar ali da esquina? Escolham ficar num lugar muito bonito ou num lugar muito feio? O que será que faz esses espíritos irem para lá e para cá? O estado vibratório da pessoa, vibrando coisas ruins, a tendência é atrair coisas que os espíritos ruins. Afinidade foi uma palavra que explica isso que você está falando. Afinidade. Eu sou afim de quê? Outro dia eu estava na frente da minha casa, tem uma pracinha, né? E lá eles fazem bastante despacho assim de candomblé, né?
É uma praça, quase numa encruzilhada, acho que eles falam assim, aqui tá bom, vai, faz aqui, né? E outro dia eu estava olhando lá aquele despacho, aquela comida colocada com frango e tal, fiquei pensando, Senhor, será que é possível que tenha um espírito que vai lá, pegar aquilo ali, um frango, uma farofa no meio de uma praça, vai comer aquilo? Será que tem algum espírito que sujeita a isso? Eu acho que não, Senhor. E aí outro dia eu estava andando na Avenida Paulista, à noite, e eu tive a tristeza de ver uma pessoa abrindo uma lata de lixo e comendo coisa que tinha lá dentro. Eu pensei, sim, tem espíritos que fazem isso, sim. Né? Nós somos atraídos pelos nossos gostos, pelas nossas crenças, pelos nossos medos. Aquilo que acreditamos e aquilo que tememos nos atraem, nos repelem de certos lugares. Fazem que procuremos pessoas. Por que nós andamos com as pessoas que andamos? Por que quando, de tantas pessoas que a gente tem lá no Facebook, no WhatsApp, não sei o que, a gente fala sempre com as mesmas? A gente vai sempre nos mesmos lugares. A gente está buscando alguém. Por que a gente pensa tanto em uma pessoa? Jesus dizia que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E pelo que é as coisas que nós procuramos, dá para entender o que nós consideramos como coisas de valor. A que temos dado valor em vida? A que temos dado valor enquanto encarnados? Porque se nós dizemos que o nosso espírito existia antes do corpo existir e vai continuar existindo depois, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Nossos gostos não vão mudar, porque nós nos tornamos espíritos, retornamos à pátria espiritual. Eu não vou deixar de gostar de quem eu gosto, não vou deixar de gostar do que eu gosto, e nem vou começar a gostar do que eu não gosto, e nem ir onde eu não vou. Percebem isso? E percebem que nem o amigo está falando, a gente estava falando de espiritualidade, que o espírito ele emana, ele é uma outra matéria, e essa matéria está muito ligada ao pensamento. O espírito não se manifesta livremente através da matéria, mas sim através do pensamento. E o pensamento é percebido. Que tipo de pensamento nós temos tido ultimamente? Que tipo de pensamento estão conduzindo as nossas vidas? Esses pensamentos são como ondas de rádio, que fazem com que a gente sintonize com outras pessoas que estão pensando igual. É difícil entender? É só ver assim, ó, que grupo lá do WhatsApp a gente tem no celular? Que página do Facebook que a gente curte? Que site que a gente anda acessando? Que canal de TV que a gente anda vendo direto? Que sites que a gente anda navegando na internet? Hoje em dia fica fácil perceber que não é só a gente que está ali, que um monte de gente acessa, um monte de gente vê essas coisas físicas. Mas na parte espiritual, o número ainda é maior. Porque vão estar aqueles que estão encarnados e os que estão desencarnados. E essa é a nossa companhia. Nós temos afinidades diversas com pessoas de diversos tipos e diversos lugares. Quando nós estamos aqui nessa casa, que é um ambiente preparado para receber as pessoas, um ambiente que é voltado, tem um propósito de se falar de Jesus, se tratar de Jesus, há espíritos que foram chamados e se dispuseram a trabalhar aqui num propósito maior, num propósito de luz, de lançar luz no mundo. Essa casa aqui, para aqueles que podem enxergar, é um foco de luz nesse bairro, nessa cidade. As orações que nós fazemos aqui sobem aos céus, tocam aqueles que precisam.
nós vamos nos aproximando então dessa espiritualidade boa que existe e que nos ampara. Aqueles que gostam de nós, que zelam por nós. Mas quando a gente sai daqui e a gente está no mundo lá fora, a gente está em lugares que simplesmente são lugares. E que às vezes nós nos deixamos influenciar. Ou que nós nos esquecemos e começamos a nos ligar às coisas antigas, às coisas cotidianas. Às nossas preocupações, perturbações, aos nossos medos, às manias. Já ouviram a palavra obsessor? O Espiritismo fala-se muito sobre isso. Ah, você está obsediado. Tem um obsessor com você. Tem um espírito te obsediando, né? E em outros lugares eles falam sobre diabo, sobre isso, sobre aquilo, e aqui se fala sobre obsessor. E o que é esse tal obsessor? O que será que é esse tal obsessor? Outro espírito que pode induzir ao bem ou ao mal de uma outra pessoa. Às vezes pode ser um espírito que conviveu com você numa vida passada e ele acha que você deve alguma coisa a ele ou está querendo se vingar de você e está em si. Eu aprendi que o obsessor tem um lado bom, ele traz o médium ao centro espírita, ele ajuda a trazer ele para cá de uma certa forma. Tudo serve para o aprendizado, né? Tudo serve para o aprendizado. E como a gente falou, a gente chega aqui de diversas formas, né? Obsessão é aquela coisa que a gente... A palavra mesmo. Eu estou obcecado com algo. Estou cismado, eu penso muito naquilo, eu me concentro naquilo, tenho como objetivo aquilo, eu não quero outra coisa a não ser aquilo. Mas por que um espírito se ligaria dessa forma a gente? Depende da nossa vibração, né? Aí a gente puxa coisas boas ou ruins, né? A nossa vibração é importante, mas a nossa vibração é o quê? É um reflexo do que está dentro de nós. Lembra que eu falei? Onde está o nosso coração está o nosso tesouro. Jesus disse uma coisa interessante, disse um monte de coisa interessante, mas encaixando nesse assunto, ele falou que da boca sai o que o coração está cheio. E para a espiritualidade a gente não tem como disfarçar isso. Eu posso não dizer coisas, mas eu penso. E de pensar, eu me ligo a diversas coisas. Puxa vida, Paulo, então eu tenho que... Não posso nem pensar nas coisas? É difícil, não é? É difícil, mas não é difícil. Porque assim, às vezes a gente está acostumado com certas coisas. A gente está habituado a fazer certas coisas, a frequentar certos lugares, a andar com certas pessoas, não é? Em busca de algum tipo de satisfação. É importante pensar isso. As pessoas, a gente se liga às coisas sempre buscando isso, de uma certa forma, satisfação. Ah, mas a pessoa vem me fazer mal, mas ela acha que está satisfazendo com isso. Ah, às vezes eu pego no pé do meu sobrinho, do meu filho, do meu empregado, do meu chefe, eu falo mal do meu vizinho, do meu patrão, reclamo da minha mulher, eu não sei o quê. A gente tira alguma satisfação nisso, ou acha que está tirando. Existe um equívoco, não é? E por trás desse equívoco, desse hábito, dessa mania, dessa obsessão nossa, a gente vai se ligando a outras coisas, vai se afinando a outras coisas. Eu, na maioria das minhas palestras, eu costumo não dar tanta atenção à influência espiritual, porque assim como existe um medo muito grande por trás da influência que a gente recebe através de espíritos que possam nos querer mal ou nos influenciar mal, existe um número maior de espíritos que nos quer bem, que nos deseja bem, que nos quer ver amparados, que nos quer ver ter sucesso, que nos ajudou e nos ajuda em cada momento. E que estão esperando apenas que nós nos liguemos a eles. Estão esperando essa conexão,
Vocês assistiram o filme do Nosso Lar? Quem não assistiu aqui? Tem gente que não assistiu? Pouca gente, tá? Tem uma cena no filme que é muito bonita, isso tem no livro também, de qualquer forma quem lê o livro, e que é muito bonita, é que quando o André Luiz ele é resgatado no umbral, alguns espíritos que estavam obsediando ele, atacando ele, tinham se ligado a ele e ele a esses espíritos, né? Mas ele pede ajuda e ele é socorrido. E aqueles espíritos que foram socorrer ele, na verdade, não chegaram naquele momento. Eles estavam por ali há muito, muito, muito tempo. Ele conta que ficou 8 anos vagando pelo umbral. E ele não percebia que aqueles espíritos estavam ali para ajudá-lo, né? E aí, quando eles estão resgatando, vem alguns lá reclamar que está sendo levado, e o espírito que estava encarregado da missão para diante deles e estende os braços. E eles se afastam. Eles não estavam prontos para receber aquilo. Como o André Luiz também não estava, por muito tempo, né? Como nós não estamos, muitas vezes, para perceber também a influência espiritual boa que nós temos ao redor. A influência espiritual dos desencarnados e a influência espiritual dos encarnados que nos cercam. Os espíritos encarnados que estão do nosso lado, que são as nossas companhias. Há pessoas que mantêm hábitos que nós partilhamos e que querem permanecer lá. Mas se nós já estamos adotando uma nova postura, um novo pensamento, nós devemos começar a nos ligar a isso e entender que talvez seja melhor se desvencilhar, se desvincular de certas coisas, para seguir adiante. Como nós vamos ser novos se mantemos hábitos antigos? Como nós vamos seguir adiante se nós carregamos arrastados a nós o nosso passado? É necessário trocar hábitos, escolher novos caminhos. Ah, isso quer dizer que eu vou me livrar do passado, etc. Não, isso foi parte, fez parte do que a gente é, mas não fará mais parte daquilo que nós vamos ser, e nós temos que nos tornar melhor com isso. Eventualmente vamos ser cobrados, eventualmente vão nos apontar o dedo e dizer, mas você não era assim não, eu te conheço. Não, você está aí dando uma de santinho, mas você não é isso não, eu te conheço, eu sei o que você fez, eu sei quem você é, aonde você ia, com quem você andava, o que você fazia que ninguém via. Sim, fui. E passou. Deus é meu juiz. Eu me aceito, eu me perdoo pelo que eu fui. Eu me amo e por me amar, eu vou me permitir ser uma pessoa melhor. Por me amar, eu vou me permitir procurar coisas melhores para mim. Vou procurar vibrar em condições melhores. Vou procurar estar em lugares melhores, em situações melhores. Vou procurar estudar mais. Vou procurar amar mais, perdoar mais, aceitar mais. Fazer mais por mim e para os outros. Me encher de amor para que aí eu possa ter amor também pelos outros. E amar também aqueles. E aqueles que vierem junto comigo, que eles possam estar aqui e sentindo o quão melhor é a luz do que as sombras. O quão melhor é o bem-estar do que o mal-estar. O quão melhor é viver no bem do que viver no mal e nas sombras. Nós somos influenciados espiritualmente de diversas formas, mas nós também somos influenciadores. Nós podemos tomar para nós as decisões das nossas vidas. Nós podemos tomar para nós aquilo que realmente queremos, mirar em coisas grandes, trilhar o caminho que Jesus mostrou para nós, como um caminho do bem, um caminho a ser seguido e vivido. E isso não tem idade, não tem nada disso. Tem só a necessidade
da vontade de fazer e do trabalho de seguir. E se a força faltar, se a fé faltar, se a coragem faltar na hora da mudança, que nós tenhamos a humildade de lembrar que não estamos sozinhos. E se há uma influência nos puxando de volta para aquilo que nós éramos, tem uma outra influência, muitas outras mãos estendidas, só esperando que a gente estique a nossa e pegue. Então vamos usar o poder da oração para se ligar nessas almas tão queridas que querem nosso bem, nosso progresso. Vamos usar a nossa prece, vamos usar as nossas boas ações para mudar a nossa vida e continuar a alcançar aquilo que realmente buscamos para nós. Tá ok? Eu não consigo ver pela ação, mas eu acho que já deu o horário. Né? Já passei um pouco para variar, mas a luz dá um reflexo bem no relógio. Mas tudo bem, né? Vocês não... Eu tô tentando influenciar vocês para vocês ficarem calminhos, que eu passei um pouco do horário, e vamos ver se eu consigo. E eu queria agradecer a todos, então, a presença, parabenizar da gente estar aqui, vencendo cada dia mais, e que a gente vença ainda muito mais vezes, tá ok? Se alguém que depois tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. E se quiser, é só procurar no YouTube, Paulo Bonfim Palestras, eu publico algumas palestras lá, é só ouvir, tá ok? Uma excelente noite a todos, que Jesus nos ampare e os bons anjos dele nos acompanhem sempre, tá ok? Com Deus. Pode ser depois da prece final? Eu vou ficar aqui, tá ok?